Foi um salmo que Moisés escreveu. Salmo 90, o salmo mais antigo da Bíblia. Abre aí, Salmo 90. Salmo 90, versículo 1, versículo 2. Somente esses dois versículos aqui, por enquanto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Feche os seus olhos, incline sua cabeça, deixe sua Bíblia aberta. Nosso Deus amado, santo e justo, é com muita honra, Senhor, e prazer que nós adentramos na Tua presença pela fé e com muito respeito também, com muita reverência, porque Tu és Deus, Tu és santo. E nós agradecemos por este momento, Senhor. Fale conosco, ajude-nos, ó Senhor, pois precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor? A gente pode notar que no decorrer do culto, Deus, Ele, através dos louvores, Ele falou. E Ele falou algo que é eterno. Ele falou de um lugar eterno, um lugar chamado céu. E nós, como cristãos, nós estamos indo em direção a este lugar eterno. Sim ou não? Nós estamos ou não indo em direção a este lugar chamado céu? Ou você tem dúvidas disso? Hoje é um momento em que nós devemos refletir na nossa vida. Porque a nossa vida passa e nós nem percebemos. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu ainda consigo lembrar. E agora eu estou com 41 anos. Parecia que foi ontem, quando a minha mãe corria atrás de mim com a vara na mão. Lucas, vem cá. E hoje eu estou aqui com 41 anos. E nós estamos avançando em idade. Nós não estamos regredindo em idade. E diretamente nós queremos encontrar com Deus literalmente. Um dia, todos vocês que estão sentados aqui, todos aqueles que não estão aqui, que estão vagando por este mundo agora, todos aqueles que já partiram deste mundo, estão no pó da terra, irão se encontrar com Deus. Há aí um ditado que diz, que todos os caminhos levam a Deus. E de fato, não importa o caminho que você pegue, se você pega o caminho que é direito, o caminho que é correto, isso vai te levar diante de Deus. Deus então vai te receber. Deus então vai olhar para você e vai dizer: você creu no meu filho, você tomou o caminho correto, o caminho estreito. Muitos, de Jesus diz, porfiai por entrar por caminho estreito. Muitos se esforçarão para entrar por este caminho e não conseguirão. Mas, se você decide porfiar por caminhos estranhos, caminhos de trevas, caminhos pecaminosos, que atraem a ira de Deus, este caminho também te conduzirá a Deus. Você também se encontrará com este mesmo Deus. Naquele dia haverá somente dois
da direita e os da esquerda, os bodes e as ovelhas, os ímpios e os que creram em Jesus, o joio e o trigo diante do juiz chamado Jesus. Então todos nós compareceremos diante deste Deus, cedo ou tarde. Muitos agora, enquanto nós estamos aqui conversando, estamos aqui neste culto, muitos já estão morrendo, muitos já estão neste momento perdendo a sua vida, muitos estão perdendo a sua vida, mas estão indo com Cristo, creram em Jesus, abandonaram os seus pecados, abandonaram a sua vida de erros, pecaram, mas não permaneceram no erro do pecado. Porque há uma diferença entre aquele que peca e aquele que continua no pecado. Porque quando, meus irmãos, nós cometemos, o cristão, eu digo cristão, aquele que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo, é uma nova natureza, ele não é mais aquele velho homem que adorava pecar, que adorava fazer o que é mal perante o Senhor. Assim como o rei Davi, que o próprio Deus disse: este é um homem segundo o meu coração. Assim como o rei Davi pecou, você também vai pecar. O rei Davi, ele tinha toda a autoridade, ele tinha toda a ousadia, todo o poder de falar para o profeta que apontou o dedo no rosto dele: você é este homem que pecou contra Deus. Ele poderia mandar os soldados arrancar a cabeça dele, mas não. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele diz: eu pequei contra Deus. E então nasce o Salmo 51, um salmo de arrependimento. Quando você tiver a oportunidade, leia este salmo. Você vai ver a angústia desse homem. Hoje nós pecamos, parece que não aconteceu nada. Aí alguém vai falar para você: olha, isso aí não dá certo não, você só falta arrancar a cabeça dele. Não me julgue, deixe-o quieto, vai tomar conta da sua vida. Nós não temos a capacidade de nos arrepender, de chegar diante de Deus e falar: meu Deus do céu, eu pequei, eu fiz o que é mal perante o Senhor. Não, nós pecamos e depois acumulamos mais pecado, e mais pecado em cima de pecado, e mais pecado, e mais pecado, e mais pecado, e mais pecado. Isso vai causando peso, e este peso, uma hora Deus vai soltar, uma hora Deus vai largar, uma hora Deus, é como se fosse uma linha fina, e nós estivéssemos nessa linha, e cada vez que a gente peca, mais pesado vai ficando, mais pesado vai ficando, e o inferno com as portas abertas para nos receber. Precisa-se haver arrependimento. O Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Esses dias atrás aí eu estava no pátio, lá onde eu trabalho. Quando eu cheguei lá, eu já ouvi um rapaz falando assim: eu cheguei, de repente ele falou: morreu, acabou. Morreu, acabou, vai para o cemitério, terra, acabou. O outro rapaz falou para mim, porque agora, infelizmente, ou felizmente, agora ele chama de pastor. Agora pegou mesmo. A gente ora, faz aquela oração, todo dia pede para mim orar lá e a gente ora. E a gente aproveita na hora da oração, já dá umas pregadas na hora da oração.
Ô Lucas, você não vai falar nada não? O que ele falou? Eu falei, eu não tenho nada para falar com um homem desse. Só vou fazer uma pergunta, você crê na Bíblia? Ah, papel aceita qualquer coisa. Eu falei, você é um homem sem esperança. Um homem sem esperança. Eu não. Eu sei que eu mereço o inferno. Você já parou para pensar nisso? Nós somos miseráveis pecadores. Mas Cristo na cruz padeceu pelos nossos pecados. Eu tenho esperança. E eu falei, se você crê em Jesus Cristo, uma esperança de vida eterna pode brotar dentro do seu coração. Mas enquanto você não crê, você é um homem sem esperança. É como se fosse uma pessoa vivendo, vegetando nesse mundo, sem esperança, sem uma esperança de um pós-morte, uma vida eterna. E este salmo aqui, ele vem relatar para nós duas convergências entre o eterno, aquele que vive eternamente, aquele que é infinito, a eternidade de Deus. Ele é eterno. Não existe um tempo, um espaço do tempo na história. Não existe nada neste mundo, nesse tempo, onde Deus não existiu. Deus existiu antes do tempo. Diz aqui no versículo 1, no versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é Deus antes de nós. Deus é Deus antes de mundo. Deus é Deus antes de anjo. Deus é Deus antes de querubins. Deus é Deus antes do céu. Antes de Deus criar o céu, Ele já existia. Ele é eterno. Em contrapartida, vai no versículo 10, você que está com a Bíblia aberta. Mas antes do versículo 10, cadê? Deixa eu achar aqui. Versículo 9: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um ponto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Enquanto Deus é eterno, nós somos mortais. Está dizendo aqui, passou dos 70 anos, é só queda, é só cansaço. Já está fazendo hora extra, né? Já está fazendo hora extra da terra. Alguns passos chegam a 80 anos. Você vê que tem um músculo tão bem forte ainda, chega até 100 anos. Mas veja só, a Bíblia ela aborda este tema e é muito importante: a brevidade da vida. A Bíblia ensina que a nossa existência é temporária, é frágil. Nós somos frágeis neste mundo. A Bíblia compara a nossa vida como uma névoa, um sopro, como uma fumaça. Alguém por acaso lembra do homem, da pessoa mais famosa de 1950? Alguém? 1950, o mais famoso, a pessoa mais famosa. Eu também lembro. Não faz diferença. Quantos que buscam por status, as redes sociais, reconhecimento? Quantos que buscam status, fama, sucesso? Não importa tudo isso. Ou a vida é eterna, ou a morte é eterna. Essa é a realidade. Daqui a 50 anos, você provavelmente não estará mais aqui. Daqui a 50 anos, hoje eu estou com 40, faz a conta aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, está com 90 anos. Eu acho, Deus se der saúde, né? Eu acho que eu não vou estar aqui mais. A minha filha tem 10 anos. Ela vai estar mais velha do que eu. Ela vai estar com 60 anos.
pessoas vão usufruir deles. Os seus filhos, quando você tiver os seus filhos jovens, e você partir deste mundo lá, eles vão ver a foto de vocês, é a única lembrança que eles vão ter de vocês. Eu não lembro mais do meu bisavô, eu nem conheci meu bisavô, nem sei o nome dele, bisavô. A gente está passando, a gente não percebe isso. Principalmente jovem. Jovem acha que vai viver para sempre neste mundo. De repente a ficha cai. A minha ficha, meus irmãos, está demorando para cair, tá? Está difícil. Mas eu estou envelhecendo. Você está envelhecendo. O que vai contar, meus irmãos, é o que está aqui dentro. A nossa fé em Jesus. Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai caindo, a gente vai envelhecendo, vai acabando devagar. O nosso interior vai se renovando a cada dia na nossa vida. O que importa é a nossa fé. Foi cantado aqui: Santo, 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 eu irei cantar. Será um dia eterno. A gente canta aqui, a gente tem limites. Muitos que queriam estar aqui hoje estão travados numa cama. Tenho um desejo enorme, eu queria tanto estar na igreja, eu queria tanto estar com os irmãos, mas eu não posso, eu vou louvar daqui mesmo. E com toda a dificuldade do mundo louvo. E nós viemos à igreja, sentamos nos bancos e muitas vezes abrimos até a boca de sono, sem nenhuma preocupação com as coisas de Deus, um desinteresse sombrio. Precisamos, meus irmãos, entender que o nosso Jesus, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos um dia cantar no céu: Santo, 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 eu irei cantar. Aleluia! Quando nós estivermos lá, a gente não vai cantar no futuro assim: Santo, Santo, eu irei cantar. Não, a gente vai cantar: Santo, Santo, eu estou cantando. Não aqui, mas lá. As lembranças. Um dia, meus irmãos, tudo isso aqui, ó, agora é o presente. A gente está vivendo o presente momento. Crianças, jovens, irmãs, irmãos, nós estamos vivendo um presente momento agora. Um dia, isso aqui que nós estamos vivendo vai fazer parte do passado. Um dia, você não vai ver mais o Lucas. Um dia o José Lucas vai embora, vai envelhecer também, vai morrer, eu vou morrer. Irmã Rosiclei, com Juninho, Fabi, Lauro, irmão Lauro. Um dia nós iremos envelhecer e iremos morrer. Vai ficar vocês, jovens. E aí? Aí a gente vai passar o bastão para vocês. Aí vai ser a hora de vocês, onde vocês vão tomar a frente da obra de Deus. Então é hora já de ser, você que é menino, jovem, de ser homem de valor. E você que é menina, jovem, de ser uma mulher de respeito, de valor. Os jovens que têm interesse em uma moça, um jovem respeitado, um homem de Deus, ele não vai querer uma jovem que fica se exibindo por aí. A mesma coisa é a moça, que é um jovem responsável, que vai cuidar da sua família. Porque um dia vocês vão ter filhos, e vocês vão ter que ensinar os seus filhos. Vocês não podem deixar os seus filhos se perderem. Porque nós que somos pais, com toda a dificuldade, a gente procura pregar, a gente procura ensinar os nossos filhos. Sempre eu falo para minha filha Rebeca: filha, o dia que eu estiver diante de Deus ele não vai virar para mim e falar assim: ó, a culpa é sua.
Você nunca pregou para sua filha. Sua filha nunca viu você orando. É só na igreja. Chega dentro de casa, é 1001 coisas. Faz tudo quanto é tipo de coisa, menos orar, menos ler a Bíblia e menos pregar a sua filha. Deus não vai falar isso para mim. Minha esposa é prova. Todo santo dia eu procuro pregar para ela. Nós temos a responsabilidade. Jovens, você terão essa responsabilidade. Leia a Bíblia. Amem a Bíblia. Amem o Senhor Jesus de verdade. Um jovem chamado David Brent, ele era um jovem e ele amava Deus. Pode procurar uma hora sobre a biografia desse jovem. Ele adquiriu uma doença chamada na época ele adquiriu uma doença. Ele tinha tuberculose. Tuberculose não tinha cura. Hoje, segundo enfermeiro, tem tratamento tudo. Mas ele, coitado, não. Ele era franzino, fraco, sentia dores no pulmão. Quando ele orava, a biografia dele fala que ele passava 1 hora, 2 horas orando, sentindo dores no corpo. Quando ele tossia, saía sangue. Ele via aquele sangue e ele continuava orando. Ele, com 17, 18 anos, ele foi pregar uns índios, chamados os índios silvícolas. Eles eram canibais. Antes de David Brent ir para essa ilha dos silvícolas, esses índios já tinham matado 2 casais de missionários que foram pregar o evangelho para eles. Eles mataram, eles esquartejaram, fizeram pedaços dos missionários, colocaram numa bandeja grande e cozinharam e comeram eles. David Brent, muitos falavam assim: nossa, esse homem é imortal, ele não morre, porque os índios jogavam as machadinhas para poder tentar acertar ele, e as machadinhas nenhuma pegava nele. Uma hora a gente pega e não conseguia, e ele pregava o evangelho, Deus dava graça para ele. Teve uma vez, por exemplo, quando ele estava chegando e ele desceu do cavalo, já era tarde da noite. Muitos podiam pensar assim: agora ele vai descansar, ele está cansado, ele tem esse problema da tuberculose, está cansado, agora ele vai descansar. Não, passou a noite inteira orando. Um jovem de 17, 18 anos, a noite inteira orando. Enquanto ele orava, alguns índios vieram sondar ele e viram que ele estava orando. Eles falaram assim: ele está orando ao grande Espírito, porque os brancos vinham e enganavam eles, dando uma água ardente que era cachaça para eles, e maltratavam os índios. Só que este jovem estava orando em favor deles. Do mesmo jeito que eles chegaram quietinhos, eles saíram afastando-se. Quando ele chegou lá para poder pregar a estes outros índios, os índios já estavam todos preparados para poder ouvir a palavra de Deus. E ele abriu o Salmo do Isaías capítulo 53. Na primeira frase que ele leu, os índios já estavam chorando. Uma vez ele pregou, enquanto ele pregava, um bêbado do lado dele estava traduzindo para os índios o que ele estava pregando. Enquanto ele pregava para os índios, o bêbado traduzia. Os índios se converteram. Às vezes nós, por causa de uma dor de cabeça, vamos na igreja hoje. Está chovendo, está calor demais, está frio. A gente arruma subterfúgios para não ir para o culto. Meus irmãos, eu falo olhando no espelho. Todos nós. E este jovem deu a vida. Ele falou assim: eu sei que eu não tenho muito tempo de vida, vou gastar tudo que eu tenho para o meu mestre, tudo que eu tenho, todo o meu
mais dor, vou gastar. Eu quero almas, eu quero que almas se convertam. E ele ia, até que chegou um dia, ele não conseguiu mais. E ele morreu, faleceu com 29 anos. Eu vou ler só uma coisa aqui para a gente poder ir embora, um pouco mais para frente. Olha só o que ele escreveu, o que ele falou uma vez. Não me importa para onde eu vou, ou como vivo, ou que suporto para poder salvar almas. Quando durmo, sonho com elas. Quando acordo, elas estão em primeiro lugar em meu coração, em meus pensamentos. Veja só, isso é só uma frase desse jovem, para você ver o quanto que ele amava as almas. E nós, jovens, irmãos e irmãs, devemos aproveitar o tempo. Aproveite o tempo com a sua família. Aproveite o tempo com seus pais. Aproveite o tempo com os seus filhos. Aproveite o tempo para pregar. Aproveite o tempo para ler este livro. Aproveite o tempo para orar. Porque um dia nós não teremos mais tempo. Amém, meus irmãos? Deixa essa palavra para os irmãos. Agradeço a oportunidade. Peço os jovens que se levantem, por favor, para fazer uma pequena oração. E já vou dar